As Paralimpíadas tratam-se dos Jogos Olímpicos destinados a atletas deficientes. São disputadas a cada 4 anos, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, usando a mesma estrutura montada para os atletas olímpicos. São 19 modalidades em disputa por atletas portadores de deficiências, divididas em categorias que vão de acordo com a limitação de cada um para que haja equilíbrio. A pessoa com deficiência, geralmente com pouco espaço na sociedade e desestimulada pelas próprias condições, tem nas Paralimpíadas, então, oportunidade de provar para todos e para si a sua capacidade como atleta e cidadão. As Paralimpíadas apresentam uma estrutura geral muito semelhante à de Olimpíadas, porém, são nos Jogos Paralímpicos que vemos um nível muito maior de superação dos atletas. Em Roma, a primeira Paralimpíada teve a participação de 400 atletas e 23 delegações. Para portadores de deficiências físicas, o esporte adaptado só teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltavam para casa mutilados. O surgimento das Paralimpíadas, então, se deu através da vontade de superação de ex-combatentes. Veteranos da guerra buscavam através do esporte um estímulo para se reabilitarem e demonstrarem sua força. As primeiras modalidades competitivas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, surgiram as primeiras competições de basquete em cadeiras de rodas, atletismo e natação. Na Inglaterra, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann, que cuidava de pacientes vítimas de lesão pendular ou de amputações de membros inferiores, teve a iniciativa de fazer com que eles praticassem esportes dentro do hospital. Em 1948, o neurocirurgião aproveitou os 16º Jogos Olímpicos de Verão para criar os Jogos Desportivos de Stoke Mandeville. Apenas 14 homens e 2 mulheres participaram. Já em 52, os Jogos de Mandeville ganharam projeção, contando com a participação de 130 atletas portadores de deficiência. Tornou-se uma competição anual. Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar as 17ª Olimpíadas de Verão, Antonio Maglia, diretor do Centro de Lesionados Medulares de Ostia, propôs que os Jogos de Mandeville, no ano de 1960, se realizassem em Roma, após as Olimpíadas. Com o sucesso dos Jogos, o esporte se fortaleceu e fundou-se a Federação Mundial de Veteranos, a fim de discutir regras e normas técnicas. Ao longo dos anos, a competição cresceu bastante. Os atletas com deficiência física são classificados em cada modalidade esportiva através do sistema de classificação funcional. Esse sistema visa classificar os atletas com diferentes deficiências físicas em um mesmo perfil funcional para a competição. O objetivo é garantir que a conquista de uma medalha por um atleta seja fruto do seu treinamento, experiência, motivação e não devido a vantagens obtidas pelo tipo ou nível de sua deficiência. O goalball e o halterofilismo são exemplos de modalidades que foram criadas especificamente para a participação dos deficientes. De maneira geral, as adaptações das modalidades convencionais para a participação dos atletas com deficiências são mínimas. O primeiro ano de participação brasileira foi em 1972, na então Alemanha Ocidental. Em 2004, em Atenas, o Brasil competiu em 13 das 19 modalidades esportivas disputadas e obteve o 14º lugar com 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze, totalizando 33 medalhas. O crescimento do esporte paralímpico tem uma explicação simples: financiamento. O Brasil levou a maior delegação para competir em Atenas de todos os tempos, com 98 atletas, 77 homens e 21 mulheres. Os atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos bateram recorde de medalhas se comparados com os atletas que participaram das Olimpíadas de 2004. Esta é a melhor participação do país nos Jogos Paralímpicos, alcançando resultados superiores aos das competições de Sydney, em 2000. O país também ultrapassou o México e passou a ser a terceira potência das Américas nos Jogos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Outro grande feito é que as vitórias brasileiras dão ao país o título de potência paralímpica mundial. Ainda em 2004, a fim de estabelecer práticas de igualdade, pela primeira vez na história do evento, os atletas paralímpicos não tiveram que pagar nenhuma taxa de participação. Além disso, ocorreu o primeiro comitê organizado para os Jogos Olímpicos, que foi responsável tanto pela organização dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos. Em Pequim, no ano de 2008, a competição ficou mais acirrada. O Brasil ficou em 32º lugar, com 30 medalhas de ouro, 41 de prata e 46 de bronze,
117 no total. Por ser um evento de grande porte, os Jogos Paralímpicos oferecem aos atletas mais do que uma simples oportunidade de competir. É uma chance de superação e também de adquirirem visibilidade social. O início da divulgação dos Jogos Paralímpicos fez com que alguns ficassem admirados, ou mesmo perplexos com o desempenho de atletas em cadeira de rodas no atletismo, no basquetebol, de atletas cegos seguindo uma bola com guiso no futebol e de atletas sem braços ou pernas competindo na natação. Entretanto, é fato que nunca ocorreu uma grande divulgação real desses esportes. Ainda hoje, se comparado às Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos possuem um espaço extremamente reduzido na mídia, e por não serem transmitidos de uma forma igual, acabam possuindo um público muito limitado. O esporte pode ser um meio de inclusão social, e, portanto, muitos desses atletas acreditam que se as Paralimpíadas fossem mais divulgadas e incentivadas, haveria um maior reconhecimento dos mesmos. Seriam valorizados simplesmente como atletas, destacando seus méritos, como acontece com esportistas não deficientes.